avaliação de pedidos, então, nada mais é do que aqui na distribuidora eficaz, nada mais é do que uma etapa em que o sistema vai fazer algumas verificações nos pedidos de vocês, dos clientes de vocês, quando eles chegarem aqui na distribuidora eficaz. Então, toda vez que chega um pedido lá no dashboard, né, que chega um pedido, seja esse pedido proveniente dos ativos de venda, de qualquer e-commerce, do B2B, quando o pedido chega aqui na distribuidora eficaz, então ele chega lá no dashboard, no principal processo, né, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Então ele chega e aí o sistema inicia uma série de avaliações nesses pedidos. Vai fazer algumas verificações nos pedidos e essas avaliações, essas verificações vão fazer com que o sistema torne esse pedido aprovado ou então reprovado. O sistema vai fazer isso de forma automática. Então, toda vez que chega o pedido, ele vai ser avaliado, né, por esse nosso bot, por esse nosso robozinho, e aí o sistema vai determinar para vocês se esse pedido está aprovado, ou seja, se você pode dar continuidade no processo dele, se você vai poder continuar na separação, conferência e faturamento, né, para entrega para o teu cliente, ou se não, se esse pedido está reprovado. Existe algo nesse pedido que necessita de alguma atenção, né? A gente já vai ver que a gente tem alguns tipos de avaliações dentro do sistema, e aí o sistema vai apontar para você o que é que precisa de atenção naquele determinado pedido, tá? E aí, claro, a empresa vai analisar esse pedido e vai decidir, né, com base nas informações que vocês têm aí dentro do sistema, se você vai dar continuidade, se você vai alterar o pedido, se você vai negociar com o cliente, né? Então, o pedido reprovado é um pedido em que vai demandar de uma certa verificação de vocês para vocês decidirem, né, se vão dar sequência nesse pedido para entrega ou não, tá? Então, ele vai ficar como aprovado ou reprovado, tá? E a gente tem algumas avaliações aqui dentro do sistema, tá? Que vão determinar se ele está aprovado ou reprovado. Então, são essas avaliações aqui, tá? Então, a gente tem a avaliação de estoque, quando o pedido chega. Tem estoque para atender esse pedido ou não tem? A empresa não tem estoque para atender todo aquele pedido, tá? Eu vou detalhar cada um deles, tá? Só vou falar brevemente para vocês já terem a ideia do que a gente tem aqui no sistema de avaliações, tá? Então, estoque, chegou o pedido, a empresa tem estoque para atender ou não aquele pedido. Depois, inadimplência. Chegou um pedido de um determinado cliente. Esse cliente é um devedor? Ele está com títulos em aberto na sua empresa? Ele está devendo alguma coisa para a sua empresa? Depois, a outra avaliação é limite de crédito. Então, limite de crédito, algumas empresas, elas determinam um valor para que o cliente compre e deixe pendente em títulos em aberto, né? Então, eu posso determinar que um determinado cliente meu tem lá R$ 2.000 de limite de crédito. Então, ele vai comprando a prazo, né? Se ele vai comprando à vista, não usa limite de crédito, porque afinal de contas ele já pagou. Então, eu dou um crédito para ele de R$ 2.000, que ele vai poder comprando a prazo até chegar em R$ 2.000. Caso esse cliente compre mais de R$ 2.000 a prazo, o sistema vai alertar, tá? Então, o limite de crédito é esse valor que você determina para o cliente poder comprar a prazo, tá? Restrição Serasa, então o sistema vai fazer algumas análises, se o cliente já foi avaliado no Serasa, né, tem campo para registrar no sistema, se esse cliente tem alguma restrição de verdade no Serasa, data de validade do Serasa, então eu posso determinar que eu quero refazer o Serasa dos meus clientes a cada 6 meses, por exemplo. Então, se eu faço uma avaliação do meu cliente X hoje, eu quero que daqui 6 meses, se chegar um pedido desse cliente, eu quero que o sistema me avise, olha, essa validade desse cliente está vencida. Precisamos renovar a análise do Serasa. Pedido mínimo, então é uma opção, às vezes a empresa não quer entregar um pedido com valor abaixo de X reais, porque às vezes, né, não vale a pena pela entrega, pelo custo de entrega. Então eu posso determinar um pedido mínimo e se chegar um pedido com valor menor do que aquele, o sistema também pode dar esse alerta para vocês. Outra avaliação que o sistema faz é se existe algum lote, né, nesse pedido, naquele produto, algum produto dentro do pedido que tenha um lote
que vai vencer a menos de X dias. E aí vocês podem determinar, então, né, a quantidade de dias. Então, se eu determinar que existe, que eu quero que o sistema reprove um pedido que tenha lotes com vencimento abaixo de 30 dias, então, o sistema, se chegar algum pedido e o sistema alocar, né, se só tiver aquele lote mais vencido, o sistema faz uma alocação de lote automática também, que a gente não vai entrar aqui em detalhes hoje, né, mas toda vez que chega um pedido, o sistema aloca o lote que vai vencer primeiro nos pedidos, e se esse lote vai vencer numa quantidade menor do que os dias que eu determinei para essa análise, o sistema vai me alertar, vai reprovar o pedido. E também existe uma validação ali para produtos com total líquido zerado, que é uma validação. Às vezes os aplicativos não validam, né, a inserção de produtos com valor zerado, então é uma forma também de vocês validarem se chegar algum pedido, tá? Então essas são as nossas avaliações disponíveis hoje na distribuidora eficaz, a gente vai falar sobre cada uma delas. Vocês podem usar uma ou várias ao mesmo tempo, vai depender dos processos que vocês usam na empresa de vocês, o que cabe no processo de vocês, né? Por exemplo, Serasa é algo que nem sempre as empresas fazem, né? Às vezes não é algo que está ali no hábito ou não cabe no dia a dia de vocês, né? Mas algumas coisas são bem genéricas, passíveis de todo mundo utilizar, né? Estoque, inadimplência, são coisas que todas as empresas podem utilizar, né? Mas vocês podem utilizar uma ou várias. A gente já vai ver onde a gente configura aqui dentro do sistema. Quando o pedido chega no sistema, então, o sistema vai fazer essas análises e aí ele vai determinar se o pedido está aprovado ou reprovado, né? E aí ele vai inserir uma fase nos pedidos. O que é essa fase? É esse marcadorzinho aqui que a gente chama de fase, tá? Por padrão no sistema, a gente tem duas fases. Por padrão, quando vocês contratam o sistema e vocês começam a usar, já estão cadastradas duas fases. Então, onde que a gente configura as fases? Em configurações, fases. Tá? Então, a gente tem por padrão duas fases, normalmente azul e vermelhinho, né? Talvez se vocês olharem no sistema de vocês, pode estar com a mesma cor, ou se vocês modificaram, vocês podem mudar o nome da fase, pode mudar para outra coisa aqui, pode mudar a corzinha aqui também, tá? Então, a fase é algo que o sistema vai inserir nos pedidos, conforme a avaliação que o sistema fizer, tá? E aí, a gente tem também a gente pode configurar, então, qual é a fase que o sistema vai utilizar para os pedidos aprovado e reprovado, tá? Por padrão, ele tem o mesmo nome, então a fase chama aprovado e chama reprovado, né? A gente pode ver aqui no dashboard, a gente vê, né, que a gente tem aqui, ó, aprovado e reprovado, tá? E como que o sistema sabe que ele tem que inserir essa ou essa fase, né? Vocês viram que lá o nome você pode mudar, tá? Então, aqui no comercial, em configurações do comerciais, a gente vai ter algumas configurações para nossa avaliação, tá? Então, aqui nas configurações do comercial, na terceira aba, a gente tem aqui algumas configurações para nossa avaliação. Aqui é onde a gente vai ter as opções para a gente determinar, tá? Então, aqui nessa minha empresa, eu estou pedindo para o sistema fazer todas as avaliações, tá? E aqui eu tenho algumas configurações, tá? Então, aqui a primeira avaliação, essa primeira e essa segunda são sobre a fase, tá? Então, vocês viram que a gente cadastrou as fases lá em configurações fases, tem duas fases, aprovado e reprovado. E aqui eu digo, qual é a fase do pedido aprovado? Né? Como eu só tenho duas cadastradas, a fase aprovado e reprovado, elas estão aqui. Então, a fase para o pedido aprovado chama-se aprovado, é o que eu tenho cadastrado, e a fase para o pedido reprovado chama-se reprovado, tá? Esses nomes vocês podem alterar lá nas fases, no cadastro de fases, aqui em configurações fases, tá? Se for da vontade de vocês. Mas, por padrão, o sistema vai apresentar a fase lá, azulzinha e vermelhinha, aprovado e reprovado. Isso a gente configura aqui. Caso vocês queiram modificar, é aqui que vocês modificam, tá? Depois, a gente pode configurar também quais são os processos onde vão estar os pedidos reprovados e os pedidos reprovados. Então, como eu disse, quando o pedido chega no sistema, ele vai chegar no principal processo aqui, né? No pendentes hoje. Para quem tem o dashboard padrão,
quando o vendedor faz um pedido lá no aplicativo, ele vai chegar aqui no pendentes, né? Ou se você faz o pedido aqui pela distribuidora eficaz também, o pedido vai cair aqui nos pendentes e aqui ele vai ser avaliado, né, para determinar se ele é aprovado ou reprovado. Então, nas configurações do comercial, a gente consegue configurar um processo para o sistema jogar os pedidos aprovados, tá? Então, se a gente for lá nas configurações do comercial, na aba de avaliações, a gente vai ter aqui, ó, processo para o pedido aprovado e processo para o pedido reprovado, tá? Então, aqui eu disse que quando o sistema aprovar um pedido, é para ele jogar para autorizados, tá? Isso também é padrão no sistema, que vocês podem mudar, tá? Então, eu poderia criar um novo processo dentro do sistema e dizer aqui que os pedidos aprovados devem ser jogados lá para outro processo, tá? E o processo para pedidos reprovados, por padrão, ele fica no pendentes mesmo, tá? A gente tem essa outra configuração aqui também, que é que você determina o processo do pedido pendente, ou seja, pendente é quando chega o pedido, né? Então, por padrão, ele está lá no processo chamado pendentes, tá? Então, vocês podem configurar o processo em que o pedido está aprovado e que o pedido está aprovado. Por padrão, então, o pedido cai aqui no pendentes, que é o processo que está configurado como processo de entrada, e depois o sistema avalia, e aí, aprovado, ele vai jogar para autorizados, porque é o que está configurado lá, né? Se reprovou, ele é mantido aqui no pendentes, tá? O dashboard, como vocês sabem, é possível que vocês personalizem. Vocês podem mudar o nome dos processos aqui em configurações processos, né? Vocês podem mudar o nome dos processos, podem inserir processos aqui no meio. Então, eu poderia inserir um outro processo aqui no meio chamado reprovados, ou em avaliação, por exemplo, eu poderia colocar aqui no meio o processo. E aí, lá na configuração, eu diria que os pedidos reprovados devem ser jogados para o processo chamado em avaliação, tá? Aí, então, é possível fazer isso sim, tá? Aqui na configuração de processos, o único cuidado que a gente tem que ter aqui é com a ordem, tá? E existem algumas fórmulas aqui dentro dos processos, a gente coloca algumas fórmulas, tá? Se vocês precisarem criar algum processo, é legal vocês chamarem o suporte e irem fazendo junto ali para não faltar nenhuma informação, senão os cards podem não aparecer, os cards dos pedidos podem duplicar, tá? Então é importante que vocês peçam ajuda ali para a gente ajudar vocês, tá? Mas quiserem, podem iniciar ali a criar um novo processo respeitando a ordem, tá? Vocês viram ali que existe uma ordem ali nos processos, tá? Então, a partir desse momento em que ele está reprovado ou aprovado, ele vai jogar, então, para o processo que você definir, certo? Depois disso, então, quando o pedido está ali, ele já foi avaliado, a gente tem uma opção aqui no dashboard, onde você consegue ver o que o sistema avaliou no pedido, e nessa tela vai ter a informação de por que esse pedido está reprovado, tá? Então, aqui no menuzinho de cada pedido, avaliação do pedido, vocês vão conseguir ver o motivo da reprovação do pedido, tá? Num pedido aprovado, vocês vão ver que na opção de avaliação do pedido, não tem nada, tá? Por quê? Porque ele está aprovado. Se ele está aprovado, o sistema não encontrou nada nas minhas avaliações lá que pudesse necessitar de alguma revisão ou de alguma análise, tá? Diferente. Então, nos reprovados, onde que eu vejo o que reprovou esse pedido? Nessa opçãozinha de avaliação do pedido, tá? Então, aqui o sistema vai me dizer o que é que reprovou o pedido. Nesse caso aqui, é só o estoque. Se eu vier aqui em algum outro, o estoque está mais fácil de ver, né? Porque ele tem marcador, a gente já vai ver. Então, o marcador fica aparecendo aqui. Mas, por exemplo, esse está com estoque disponível, mas está reprovado. O que será que reprovou esse pedido? Então, se eu vier aqui na avaliação de pedido, eu vou ver o que causou a reprovação nesse pedido para que eu possa analisar. Nesse caso aqui do pedido que eu peguei, é o limite de crédito ultrapassado, tá? E aí, a empresa pode aí verificar se vai negociar com o cliente, se vai reduzir o pedido, e assim por diante. Tá? Então, é aqui nessa opçãozinha de avaliação do pedido, onde a gente identifica o que causou a reprovação do pedido, além do estoque, né? O estoque é visual, dá para a gente ver,
Mas pode ser que um pedido tenha mais de um item de reprovação. Pode ser que ele tenha sido reprovado pelo estoque e que ele tenha sido reprovado por outras coisas. Então, é importante que quando o pedido esteja reprovado, vocês olhem aqui na avaliação do pedido para ver qual foi a causa da reprovação. Claro, se vocês tiverem só o estoque marcado lá nas configurações, é só o estoque. Aí o estoque está mais visual aqui, né? Mas se vocês tiverem outras avaliações, aí é legal sempre validar o motivo da reprovação. A gente vai começar, então, com a avaliação de estoque disponível, tá? Então, o sistema faz, né? O nosso robozinho, ele fica, cada vez que chega o pedido, ele inicia uma avaliação de estoque para identificar se vocês vão ter estoque para atender aquele pedido, tá? Então, quando o pedido chega, conforme os pedidos vão chegando, o sistema vai avaliando conforme a data hora de inclusão no sistema. Que quer dizer que os pedidos vão ser avaliados conforme a ordem que eles chegam. E aí o sistema começa a fazer uma reserva de estoque. Então, o primeiro pedido que chega, ele vai usar o estoque e o sistema vai reservar a quantidade para aquele estoque, para aquele pedido. Num segundo pedido que chegar, o sistema vai olhar o que tem no estoque, mas já vai considerar que já tem o primeiro pedido já está reservando algumas quantidades, tá? Então, conforme os pedidos vão chegando, o sistema vai fazendo essa reserva de estoque do primeiro que chega para o último, tá? Então, o primeiro que chega vai reservando, em seguida os que chegam depois vão reservando, e o sistema faz toda essa reserva de estoque para saber se o último pedido que chegar ele vai ter estoque ou não para você atendido pela sua empresa, tá? A gente já vai entender um pouquinho o cálculo, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, tá? E aí, depois que o sistema avalia aquele pedido, se ele vai ter estoque ou não, o sistema vai inserir 3 tipos de marcadores, tá? De acordo com a análise do pedido. Então, ele vai inserir o marcador de estoque disponível, né? Que ele vai ser inserido no pedido quando todos os produtos tiverem estoque para ser atendido. Então, se eu tenho 10 produtos nesse pedido e todos têm estoque para ser atendidos, então aí o sistema vai inserir o marcador de estoque disponível. Depois, ele pode inserir o estoque de parcial num outro pedido, se algum dos produtos não vai ter estoque para ser atendido, né? Ou se ele não vai ter estoque total, ou se ele não vai ter estoque parcial, tá? Se um ou mais produtos não tiver estoque, tá? Então, pode ser que um dos produtos não tenha nada para atender aquele pedido, ou seja, então quer dizer que o pedido vai ser atendido parcialmente, mas pode ser que alguns produtos desses pedidos sejam atendidos parcialmente, né? Isso também faz com que o estoque desse pedido seja parcialmente atendido e por isso que ele vai inserir o marcador de estoque parcial, tá? A gente já vai ver alguns exemplos. E sem estoque quer dizer que todos os produtos desse pedido você não vai conseguir entregar porque não tem estoque, tá? Então, esses marcadores, eles dizem respeito ao estoque do pedido, no geral, tá? Então, se a gente for lá no sistema, a gente vai ver que os pedidos, então, eles têm os marcadores, ó, estoque disponível, estoque parcial, sem estoque, estoque parcial, tá? E isso quer dizer que o pedido vai ser atendido parcialmente. Então, esse pedido 80 vai ser atendido parcialmente e esse também vai ser atendido parcialmente. Muito bem. Mas como que eu sei que um produto ou outro vai ser atendido ou não, né? Vamos supor, eu não estou vendo aqui quais produtos tem em cada lugar, tá? Isso a gente já vai ver que a gente tem uma tela específica para a gente saber qual produto que não está sendo atendido aqui dentro do pedido, tá? Mas antes eu só queria conversar com vocês sobre como que o sistema faz esse cálculo de estoque disponível, tá? Vocês sabem que no sistema a gente tem 2 tipos de estoque, tá? A gente tem o estoque disponível e o estoque físico e o estoque disponível. O que é o estoque físico? O estoque físico é o estoque de vocês, que você vai lá no teu depósito, conta o teu estoque, meu produto X eu tenho 50 unidades no estoque, tá? É o teu produto físico, que está lá no teu depósito. O estoque disponível, o sistema vai pegar o teu estoque físico e vai pegar todos os pedidos que tem no dashboard
e vai diminuir a quantidade que você tem reservado para sair, tá? Então, nesse caso, se eu tenho 50 em estoque e eu tenho 10 pedidos e tem 40 desse meu produto distribuído entre os meus pedidos, lá na tela do produto, o estoque disponível vai estar menor, tá? Por quê? Porque ele está reservado nos pedidos do dashboard, tá? Pedidos que estão no dashboard, sem movimentar estoque, vão ficar reservando estoque, tá? Então, quando o estoque físico, por exemplo, quando o estoque físico está maior, então o estoque físico, por exemplo, esse aqui está em 500, certo? Você tem 500 unidades aqui no estoque físico. Mas eu tenho 395 no meu estoque disponível. Por que isso? Porque o sistema sabe que tem 105 unidades desse teu produto nos teus pedidos lá no dashboard, tá? Então, nesse momento, você não tem mais 500 para você atender os teus pedidos, você tem 395, você já tem reservado lá nos teus pedidos os 395, tá? Então, ele soma tudo que tem lá no dashboard, tudo que tem lá nos pedidos aqui no dashboard sem faturar ainda, né? Então, esses pedidos aqui, ó, eles não estão com aquela caixinha de faturamento, né? Ou seja, não gerei no FE, não faturei ainda. Então, eles estão aqui pendentes de faturamento. Então, o sistema sabe que isso aqui está aguardando faturamento e ele sabe que você vai faturar isso aqui em algum momento. Então, ele precisa reservar esse estoque, porque se chegar um outro pedido agora, você não tem mais 500 para atender. Você tem apenas 395, porque você tem 105 reservado lá no dashboard, tá? Então, é por isso que existem os dois estoques, tá? Para você saber que nesse momento, se você fosse pensar, se um cliente chegar nesse momento para você e quiser comprar 400, no teu estoque físico você até tem ainda, porque você não faturou, não separou, por exemplo. Mas você sabe que se você entregar 400 nesse momento, você não vai conseguir atender todos os teus pedidos do dashboard, algum vai faltar, tá? Porque você não tem mais 395 livre para entregar, porque você tem 105 reservado nos pedidos dos teus clientes que estão lá no dashboard, ok? Então, existem esses dois estoques, tá? O físico e o disponível, que vai olhar para todos os pedidos que você tem no dashboard ainda não faturados, e vai somar tudo e ele vai ver que tem uma quantidade reservada, tá? Esse é o teu estoque disponível. E é esse estoque que o sistema vai usando para alocar o estoque nos pedidos, tá? É assim que ele vai fazendo. Então, por exemplo, quando o pedido chega na distribuidora eficaz, ele vai olhar quanto você tem no estoque físico. Eu tenho 50 no meu produto X, certo? Então, chegou o primeiro pedido, de 20 unidades. Qual o marcador que o sistema vai inserir? Estoque disponível. Por quê? Porque eu tenho 50 unidades. Se eu estou vendendo 20, eu vou conseguir atender 20, certo? Vai sobrar 30 para eu atender o próximo, certo? Então, nesse momento, o meu estoque disponível no sistema seria 30. Quando chega o pedido 2, com 35 unidades, eu não tenho mais 50, certo? Porque 20 já está alocado no pedido 1, então eu só tenho 30 de estoque disponível. Se chegar um pedido 2 com 35 unidades, qual é o marcador que o sistema vai inserir? Estoque parcial, porque eu tenho 30 para atender. Então, 5 eu não conseguiria atender, certo? Então, seria parcial. E o pedido 3, se eu logo em seguida chegar um pedido com 20 unidades, e esses dois continuarem exatamente como eles estão, o sistema inseriria um marcador de 100 estoque no pedido 3. Então, é assim que o sistema vai fazendo essa alocação de estoque, conforme os pedidos vão chegando, ele vai reservando estoque e baixando o teu estoque disponível, para que o sistema saiba e vocês saibam se vocês vão conseguir entregar ou não aquele pedido para o cliente de vocês. Como eu disse para vocês, a gente sabe que no pedido o sistema vai colocar um marcador de estoque disponível, de sem estoque. Mas, por exemplo, no estoque disponível, qual é o produto que não tem estoque para eu entregar? Como que a gente sabe qual é o produto que não tem estoque, tá? Então, a gente tem essa tela, essa opção de alterar a quantidade dos itens, que é uma tela onde vocês podem fazer várias coisas para editar os pedidos, tá? Então, eu digo que a grande maioria das ações você não precisa sair do dashboard para fazer, tá? Pagamentos, transporte, alteração de pedido, observações, tudo você consegue fazer pelo dashboard. Inclusive, alterar o pedido, né? Se você precisar alterar esse pedido de estoque parcial, a gente vai ver que nessa tela a gente consegue alterar, tá? Então, vamos lá.
Se eu quiser saber qual é o produto que está com estoque parcial, a gente vai usar essa opção de alterar a quantidade dos itens. Quando você abre essa opção de alterar a quantidade dos itens, você vai conseguir ver o marcador de cada um dos produtos, tá? Porque esse pedido está com estoque parcial, certo? Por quê? Porque algum produto eu não vou conseguir atender. Mas, então, olhando dentro aqui da alterar a quantidade dos itens, eu vou ver que o produto chamado integral eu tenho estoque disponível. Mas já a água mineral, eu não tenho estoque para atender, tá? Por isso que o pedido ficou como estoque parcial. Então, aqui a gente consegue ver quais produtos. A mesma coisa aqui nesse pedido 82. Se eu olhar aqui na alterar a quantidade dos itens, eu vou ver que o pão brioche eu tenho estoque disponível para atender, mas esse outro pão aqui eu tenho um estoque parcial, tá? Por isso que o pedido 82 ficou com o marcador de estoque parcial, porque eu consigo atender esse, mas eu não consigo atender esse por completo, tá? Então, essa tela de alterar a quantidade dos itens, ela é útil para você ver, então, inicialmente, para você ver quais produtos estão sem estoque ou com estoque incompleto para ser atendido, tá? No sem estoque, se a gente vier aqui no alterar quantidades, a gente veria, né, todos os produtos não ficariam com o marcador sem estoque aqui, porque se o pedido está sem estoque, significa que todos os produtos vão estar sem estoque para atender esse pedido, né? Então, a gente não precisaria nem entrar aqui para conferir, na verdade, tá? Além disso, então, nessa tela aqui, vamos pegar esse exemplo do pedido 82. Se eu vier aqui na alterar a quantidade dos itens, aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Bom, pessoal, de estoque, vamos revisar aqui. Vamos só esperar ele reavaliar aqui, tá? O 82 já foi para o estoque disponível, porque eu mexi nele, lembra? E esse daqui é o que a gente mudou para 20. Também, se eu for usar aquela opção de gerar pedido com itens não atendidos, ele geraria um pedido com 2 unidades, tá? Finalizamos, então, a avaliação de estoque, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a avaliação de estoque? Vocês estão mandando coisas no chat? Querem tirar alguma dúvida sobre a avaliação de estoque, pessoal? Depois eu vou partir para as outras avaliações, tá? É possível parametrizar para ele fazer a reserva a partir do processo autorizados? Não, não. Hoje o sistema usa todos os pedidos que estão no dashboard. Existe uma opção de você usar um marcador. Quando você não quer que o sistema faça reserva, você pode usar um marcador de avaliação pausada, tá? Esse marcador é um marcador que você pode colocar no pedido, mas aí tem que colocar ou inserir manual ou inserir todos por aqui, né? Adicionar marcadores. Quando você adiciona, só que aí fica manual, né? Você precisa ir lá adicionar manualmente nos pedidos e depois retirar quando você quiser que o sistema avalie, né? Fica bem mais manual, tá? Então, hoje não tem como determinar, porque todos os pedidos que estão sem faturar no dashboard são considerados para o estoque, tá? Para outras coisas, como alocação, a realocação de lote, você até pode configurar, mas para o estoque não, tá? Para o estoque são todos os pedidos que estão no dashboard. O Milton perguntou ali quando o pedido chega em qual processo. Normalmente ele chega no pendentes, tá? Mas lembrem que dá para configurar lá nas configurações do comercial. Você pode configurar para ele chegar em outro pedido, em outro processo, tá? Se você quiser criar mais um processo aqui no início, você pode criar o processo, aqui em configurações processos, né? Configurar bonitinho o processo, com as fórmulas, com as opções que você quer. E aí, aqui nas configurações do comercial, na parte de avaliações, você consegue definir, aqui aba de avaliações, você consegue definir onde que cai o pedido pendente, tá? E depois definir qual é o processo dos aprovados, que o sistema joga, né? A gente viu ali que o processo, com o pedido que eu alterei, ele já jogou para os autorizados. E aonde que vão ficar os pedidos aprovados. Quando os pedidos estão aqui no dashboard, a gente tem relatórios aqui na seção de relatórios. Você vai ter relatórios de produtos não atendidos, só que tem que ser enquanto eles estão ali, tá? Esse aqui é o 320, produtos não atendidos, tá? Então aqui você consegue ver, nesse momento eu tenho um dashboard, essas quantidades aqui nos pedidos, e essa quantidade disponível, e essa é a diferença. Os reservas de estoque também, tá? Então, você quer saber aonde que tem produto, aquele produto pedido lá que eu falei para vocês, eu tenho 500 em estoque, mas eu só tenho disponível 395. Onde que estão esses produtos, né? Então, aqui você consegue ver, né, o produto X, aonde que eles estão. Ele tá, esse produto 1001 está reservado no pedido 86 para esse cliente e uma unidade. Tá? Aqui você consegue ver onde que está sendo reservado o pedido. Às vezes você está com dúvida lá no produto, você pode pesquisar por aqui. Vamos ver o integral que a gente estava olhando ali antes. Tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, pedido 80 do cliente tal, a quantidade que ele está no pedido. Tá? Então, você consegue ver o que está sendo reservado lá e consegue ver o que você não está conseguindo atender nesse momento no que está lá no dashboard, tá? Então, vamos lá. Próxima avaliação, então, lá nas nossas configurações da avaliação, a próxima avaliação é inadimplência, tá? Então, quando o pedido chega aqui, se a avaliação de inadimplência estiver ativa e o teu cliente tiver inadimplente, o sistema vai reprovar o pedido, tá? E olhando na avaliação do pedido, a gente vai ver lá, ó, o cliente possui um título pendente. Nesse caso, esse cliente ele tem um título pendente de 250.
Então, esse meu cliente aqui, se eu for lá no financeiro e pesquisar os títulos desse cliente, eu vou ver que vai ter um título vencido, né, há 18 dias, tá? Então, é por isso que o sistema reprovou o meu pedido, ele está como reprovado, e porque o cliente tem um título pendente de 250, e aí entram as decisões da empresa. O que eu vou fazer com esse cliente? Vou negociar com ele o pagamento daquele ali antes de faturar, né? Aí entram as ações da empresa, tá? Nada impede que, a princípio, nada impede que você dê continuidade se você quiser, né? Existem algumas restrições de faturamento lá na frente, mas nesse momento aqui, se eu quiser passar para autorizados, eu conseguiria, tá? Inclusive mudar a fase aqui, se eu tiver permissão, eu consigo alterar a fase também, tá? Então é isso que o sistema vai fazer em relação à inadimplência, tá? Ele vai determinar, vai reprovar o pedido e vai dizer, nesse caso aqui eu só tenho a reprovação de inadimplência, né? Eu estou vendo que o estoque está disponível e entrando aqui na avaliação eu consigo ver qual é a causa desse reprovado, tá? Depois da inadimplência, então, a gente tem a avaliação de limite de crédito, tá? O que é o limite de crédito, né? O limite de crédito é aquele valor, como eu comentei com vocês, de que eu dou para o meu cliente gastar no prazo comigo, ou seja, ele vai poder ter títulos em aberto naquele valor, tá? Então, o limite de crédito, ele pode ser determinado em dois lugares, tá? Abrindo o cadastro do cliente aqui, em comercial, clientes, fornecedores, ou clicando, a gente clica no nome do cliente aqui, ele abre o cliente para nós, né? Onde que eu posso determinar o limite do cliente? Dentro do cadastro, no botão extras, eu tenho um campo de limite de crédito, tá? Esse é o mais específico. Se eu colocar aqui, o sistema vai olhar para cá. Mas existe a possibilidade de você colocar no grupo do cliente. Para quem usa o grupo do cliente, você pode colocar o limite já para todos, para você não precisar colocar um a um, né? Então, dentro do grupo, esse cliente está no grupo clientes varejo, tá? Então, dentro do grupo aqui, ó, em comercial, grupos de clientes, se eu entrar no grupo aqui, eu vou ver que eu coloquei para esse cliente R$ 1.500 de crédito. Ele pode gastar a prazo R$ 1.500, tá? E esse cliente, desse pedido teste ali que eu estou vendo, ele está nesse grupo, então ele significa que ele tem R$ 1.500 de limite para comprar, tá? Se os dois estiverem preenchidos, o sistema vai levar em conta esse daqui, tá? Que é o mais específico, tá bom? Então, no caso do meu pedido lá, esse cliente aqui, ele tem 1.500 de limite. Mas o sistema reprovou esse meu pedido, vamos ver o motivo. Porque o limite de crédito está ultrapassado em R$ 100, tá? Então, ele comprou 600, significa que ele já deve ter algumas parcelas abertas no valor de R$ 1.000, por exemplo, né? Porque se passou 100 e ele tem 1.500 de crédito, ele está comprando 600, significa que ele já tem usado 1.000, tá? Então, se a gente for lá nos títulos dele, vamos lá olhar, cliente, limite. Agora, eu tenho R$ 1.000 já pendente que vence em 8 de novembro. Então, esse meu cliente tem 1.500 disponível de limite de crédito. Ele já usou 1.000, tá? Então, se ele já usou 1.000, ele teria 500 disponível só de limite, certo? Mas ele comprou 600. Ele comprou. Então, ele passou R$ 100 do limite dele. Então, por isso que o sistema reprovou ele, tá? Porque ele passou em R$ 100, tá? E aí, novamente, entram as análises do cliente, da empresa para decidir o que vai, né, o destino desse pedido desse cliente, tá? Depois da avaliação de limite de crédito, existe a avaliação de dias faltantes para o vencimento do lote, né? Então, a gente pode definir no sistema que o sistema me alerte quando o lote atribuído no pedido vai vencer antes de X dias, tá? E essa configuração de dias, eu também vou configurar aqui na configuração do comercial.
Então, aqui, ó, na aba geral mesmo, na primeira aba que abre, a gente tem aqui, ó, dias para alerta de vencimento do lote, tá? Então, se você quer, se vocês usam lote, né, nos produtos de vocês controlam essa informação, aí é legal vocês configurarem aqui uma quantidade de dias, né, um período que seja relevante aí para vocês, para os clientes de vocês. Então, nesse caso aqui, eu pedi para o sistema me alertar se eu tiver um lote que vence a menos de 30 dias, tá? Atribuído no pedido. Então, nesse caso aqui, desse cliente aqui, o pedido está reprovado. E se eu olhar aqui a avaliação, ele vai dizer que o produto 1062 tem um lote 1, 2, 3, 4 e faltam 11 dias para o vencimento, tá? Eu tinha colocado lá um limite de 30, tá? Então, esse produto aqui, 1062, está com um lote que vai vencer muito em cima, né? E aí também é uma decisão da empresa o que eu vou fazer. Vou avisar o cliente, não vou esperar, tô com uma compra para chegar, esse cliente não aceita esse produto, vou substituir por outro lote mais novo, tá? Então, só para confirmar com vocês, vamos entrar aqui no pedido, a gente for olhar aqui no produto, a gente vai ver, né, que o lote 1, 2, 3, 4 vence em 11 de novembro, ou seja, né, menos de 30 dias, tá? Só para confirmar aí, tá? Por isso que ele reprovou o pedido, porque eu coloquei 30 dias, eu tenho um lote que vence antes disso. Ok? Depois a gente também tem uma avaliação para produtos com total líquido zerado, né? É possível, alguns aplicativos permitem, né? De integração que a gente tem com a DE permitem que às vezes o produto fique zerado. Então é possível você configurar para o sistema fazer esse alerta para você, tá? E aí o sistema reprova o pedido, e se eu for olhar na avaliação, a gente vai ver lá, existem produtos com total líquido zerado na venda, que é o produto 1063, tá? Então, se eu entrar aqui no pedido, no 86, eu vou ver que esse produto aqui, 1063, está com total líquido zerado, ou seja, né, ou o valor unitário está zero, para chegar no total líquido, ou o unitário está zero, ou o valor de desconto foi em 100%. Né? E aí chega no total líquido zero, tá? Então aí o sistema alerta também para que você verifique. Por quê? Por que o vendedor deu 100% de desconto? Por que saiu sem com o preço zerado, né? E aí entram as análises também para a gente para definir, tá? Depois de produto com total líquido zerado, a gente vai para o pedido mínimo. Então, o pedido mínimo também é uma opção que vocês podem validar. E o pedido mínimo, ele pode ser determinado no grupo do cliente, tá? Então, vamos entrar aqui nesse cliente aqui. Nesse cliente, ele está no grupo 5. O grupo de cliente, aqui em comercial, grupo de clientes, no grupo 5, eu determinei que o pedido mínimo é 500. Então, se eu determinei que o pedido mínimo é 500 e eu ativei a avaliação de pedido mínimo, se chegar um pedido com valor menor do que isso, o sistema vai reprovar o pedido para que e vai me avisar de que ele chegou com valor menor, tá? Então, esse pedido 88 aqui, se eu olhar a avaliação de pedido, eu vou ver que o que reprovou esse pedido foi o valor do pedido mínimo não atingido. Faltam 444, né? Esse pedido tem R$ 56 de valor, tá? Então, essa é mais uma opção para vocês validar o pedido mínimo. Depois a gente vai, então, para as avaliações do Serasa, tá? Então, marcando aqui a avaliação do Serasa, o sistema faz com essa avaliação marcada, o sistema faz alguns tipos de avaliação, tá? A primeira que ele faz funciona dessa forma. Com essa avaliação ativa, gente, todos os clientes que não tiverem avaliação do Serasa lá no cadastro do cliente vão ser reprovados, vão ter pedidos reprovados, tá? Então, quando você abre o cadastro do cliente, aqui na distribuidora eficaz, aqui embaixo, ó, na aba financeira, a gente tem essa linha aqui de consulta Serasa, né? A gente tem a integração com a sua web, que é uma maneira de vocês consultarem automaticamente, né? Via integração, vocês compram crédito, podem comprar crédito lá, e quando clica aqui, ele já consulta lá no Serasa e já registra aqui, tá? Mas vocês podem também adicionar a situação manualmente. Então, vocês dizem a data que vocês fizeram
a avaliação Serasa e colocam aqui as observações que vocês encontraram. Ah, não tem restrição e outras informações, tá? Ou vocês podem marcar que ele tem uma restrição e salvar aqui no cadastro e depois salvar o cadastro, tá? Então, nessa tela aqui você consegue inserir manualmente restrição, ou se não tiver restrição, só coloca as observações que você encontrou lá no cadastro da empresa, tá? E aí o sistema vai olhar para essa região aqui. Então, com aquela avaliação de restrição Serasa ativada, todos os pedidos que chegarem e o cliente não tiver avaliação Serasa, como é o caso desse daqui, o pedido vai ser reprovado, tá? Então, quando vocês estão em implementação, quando você vai começar na distribuidora de casa e você quer começar a validar a avaliação Serasa, quando você marcar ali, se você não tem os cadastros, vai reprovar todos os pedidos, né? É uma forma se você quiser começar a avaliar, você garantir que todos os teus clientes vão passar por avaliação, tá? Porque aí todos os pedidos vão ser reprovados até que você entre lá no cadastro e registre, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó, esse cliente Serasa, a gente viu que não tinha nada na linha, né? Então, esse pedido foi reprovado porque ele nunca foi consultado junto ao Serasa, tá? Então, se o cliente não tiver, ele vai reprovar o cadastro, tá? E aí, se eu for lá no cadastro do cliente e fizer uma situação manual, né? Já que não tenho aqui configurado o automático, eu vou dizer que hoje eu fiz uma avaliação sem restrição. E vou salvar o cadastro, tá? Então, esse cliente já tem uma avaliação Serasa. Então, se eu vier aqui no pedido de novo, na avaliação do pedido, e pedir para avaliar, ele já vai ver que o cliente está avaliado e essa avaliação não vai mais existir. Então, ele vai aprovar esse pedido 93, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, se eu pedir para avaliar, olha, ele não encontrou mais nada, isso significa que o pedido 93 vai ser aprovado, tá? Se a gente atualizar a página. 93 está aqui, tá? E essa mesma avaliação de restrição Serasa, ela também olha para todo mundo que não tem restrição, não tem avaliação ainda e vai reprovar o pedido, mas ela também vai olhar para as restrições de verdade, que é aquele checkbox lá de restrição, tá? Então, no caso desse pedido aqui, o cliente tem restrição Serasa, tá? Eu já tinha consultado ele lá em outro dia e já tinha identificado que esse cliente tinha uma restrição. Então, se a gente olhar aqui dentro do cadastro, ó, aqui na parte de financeiro, a gente vai ver ó, que teve uma avaliação no dia 28/10 e teve uma restrição. Esse cliente tem uma restrição, tá? Então, aí ele vai reprovar também o pedido. Por isso que esse pedido aqui está reprovado aqui, tá? Ele tem uma restrição. Beleza? Só para comentar com vocês, aqui tem um histórico de avaliações, tá? Você pode consultar no tempo ali as últimas avaliações. E uma coisa importante também é que aqui na avaliação do pedido, vocês viram que tem esse botãozinho avaliar, né? Esse botãozinho avaliar, ele serve para todas as avaliações, menos a avaliação de estoque, tá? A avaliação de estoque, ela vai no ritmo do sistema, o sistema fica com o bot ali rodando, né? A cada alteração que você faz no pedido, cada vez que chega um pedido, cada vez que você mexe no estoque, o sistema refaz toda a atribuição de estoque. Quando você clica nesse daqui, ele refaz as outras avaliações, tá? Por isso que aquele pedido da avaliação Serasa, ele refez a avaliação. Como ele já estava com o estoque disponível, só faltava da Serasa, então por isso que ele aprovou e jogou um 93 para cá, tá? Beleza. A próxima avaliação é a data da validade do Serasa. Tá? Então, eu também posso pedir para o sistema me alertar sobre a data da validade. Então, eu posso determinar que eu quero refazer essa avaliação Serasa a cada X dias. 90 dias, 120 dias, 30 dias, o que você preferir, tá? E esse prazo para avaliação Serasa também a gente define dentro do grupo do cliente, tá? Então, se a gente for, por exemplo, nesse grupo 5 aqui, a gente vai ver que eu configurei ele para 90 dias. Então, se eu avaliei o cliente hoje, registrei lá no sistema que eu avaliei hoje o Serasa dele, não tinha nenhuma restrição.
Se chegar um pedido daqui 90 dias, 91 dias, ele vai reprovar o pedido e me alertar. Mônica, você precisa revisar a avaliação Serasa desse cliente, tá? E é o que aconteceu aqui nesse cliente aqui no pedido 94, tá? Ele reprovou porque a validade da consulta Serasa expirou, a última consulta foi em maio. Ou seja, já passou 90 dias e eu preciso refazer, tá? Eu coloquei como processo aqui na minha empresa que eu vou refazer a cada 90 dias. Então, se chegou um pedido com mais de 90 dias, ele vai reprovar, tá? Foi o que aconteceu aqui. Mesma coisa, se eu for lá e registrar a avaliação e aguardar o sistema avaliar, né? Ele vai fazer a avaliação junto com a avaliação de estoque, tá? Mas se eu quiser forçar, eu posso. Eu posso forçar aqui para avaliar nesse botãozinho, tá? Mas não é necessário, tá? O sistema faz isso automático, junto com a avaliação de estoque, de forma automática, mas lá ali no tempinho, junto com a de estoque, tá bom? Ali no botãozinho é só se você quiser forçar a avaliação, tá? Então, validade Serasa, a gente coloca lá no grupo do cliente. Ok? Tem uma particularidade, gente, em relação ao Serasa e inadimplência, que quando a forma de pagamento é à vista, o sistema não vai reprovar o pedido, tá? Por quê? Porque ele entende que se o cliente está pagando à vista em dinheiro ou em Pix, você não vai precisar, não tem problema ele ter uma restrição Serasa ou ele está inadimplente porque ele está te pagando à vista, tá? Mas existe uma opção de você configurar aqui, lá nas configurações do comercial, para inadimplência, você pode pedir para o sistema, mesmo assim, nos pedidos à vista, tá? À vista é quando tem uma condição de 0 dias, tá? Que é aquela que quando você fatura, automaticamente o sistema já faz abaixo, tá? Esse é o à vista para o sistema. Então, se eu pedir para o sistema avaliar vendas à vista, por definição aqui, ó, a inadimplência também vai passar a considerar essas que têm pagamento à vista, ou seja, ele não vai aprovar. Mesmo no pagamento à vista, ele vai reprovar o pedido, tá? Cliente inadimplente, ele está inadimplente. Como é à vista, ele ficou aprovado, tá? Por padrão funciona assim. Como eu marquei a configuração lá, se eu forçar a avaliação aqui, a gente podia esperar, mas só para eu forçar, ó, ele vai reprovar. Eu pedi para ele avaliar pedidos à vista, tá? Essa é uma particularidade dos inadimplentes, tá? Então, se você está com a inadimplência marcada para ser avaliada, os pedidos à vista vão passar como autorizados, a não ser que você marque aqui nas configurações do comercial, na aba avaliação, marcar essa opção aqui. Daí, mesmo se for à vista, ele vai reprovar o pedido para daí você decidir o que você vai fazer, tá? Lembrando que aqui ele não vai voltar para cá, tá? Porque ele não está no pedido original, no processo original que é o pendente, tá? Ele fica aqui. Aí você precisa voltar manual, tá? É só quando ele está no processo inicial é que ele faz essa divisão do que é aprovado e reprovado.